nós estamos aqui, a gente tentou fazer uma live sobre a Revista Espírita, sobre o nosso estudo do Espiritismo em Revista pelo YouTube, mas a internet está muito ruim aqui do hotel, então eu vou tentar pela minha própria aqui, através da live do Facebook. Então, se você estava acompanhando lá, volta tudo aqui com a gente vai tentar transmitir por aqui. Então, esse estudo que a gente está fazendo nesse momento é da Revista Espírita de 1859. Os nossos vídeos são sempre gravados e editados, mas hoje, em especial, até porque a gente está viajando, a gente quis aproveitar para estudar junto. E aí, se de repente você está com disponibilidade, vai poder acompanhar aqui ao vivo, e se não, depois você vê, o vídeo continua disponível na internet, tá certo? Então, o estudo que a gente reservou para hoje, da Revista Espírita de 1859, está no mês de setembro e tem como título Intimidade de uma Família Espírita. Kardec nos fala de uma família muitíssimo especial. Existia o marido, a esposa e mais 4 filhos. A filha mais nova com 6 anos e o filho mais velho com 17. E ele nos diz que essa família, mesmo antes de conhecer o Espiritismo, mesmo antes de ter notícias dos postulados espíritas, já era uma família espírita. Ou seja, era uma família cuja essência da doutrina espírita, os seus princípios, as suas bases, já faziam parte naturalmente das crenças e da rotina, da realidade daquela família. Tanto os princípios evangélicos da caridade, do comportamento, da amorosidade, quanto também eles faziam reuniões mediúnicas entre eles, e tudo isso de forma muito natural. Kardec diz inclusive assim: ao surgir, o Espiritismo não foi senão a confirmação de uma ideia bem sedimentada e santificada pelo sentimento de uma religião esclarecida, pois aquela família é um modelo de piedade e de caridade evangélica. Olha que interessante essa família. Só que aí tudo ia muito bem, e o que aconteceu? O pai veio a desencarnar. E essa mãe, que ele chama de Senhora G, enviuvou. No momento em que ele escreve o artigo, ele diz que ela havia enviuvado há 3 anos. Mas o que mais nos chamou a atenção, e é isso que nós gostaríamos de dedicar a todos vocês e a todos aqueles que por um acaso recentemente tenham necessitado se afastar de um ente querido, de um pai, de uma mãe, de um filho, de um esposo, de uma esposa, é a mensagem que mesmo antes de desencarnar, já pressentindo que se aproximava o período da desencarnação, esse pai escreve uma carta aos seus filhos. E olha que coisa linda, é isso que nós gostaríamos de compartilhar com vocês. Filhos queridos e esposa muito amada, Deus me chama para ele. Sinto que vos deixarei daqui a pouco, mas sinto que encontrareis em vossa fé na imortalidade a força necessária para suportar corajosamente esta separação, assim como levo o consolo de que poderei sempre estar entre vós e vos ajudar com os meus conselhos. É o pai falando aos filhos e à esposa antes mesmo de desencarnar. Chamai-me, pois, quando eu não estiver mais na terra. Virei sentar-me ao vosso lado, conversar convosco, como fazem os nossos antepassados. Na verdade, estaremos menos separados do que se eu partisse para um país longínquo. Minha adorada esposa, deixo-te uma grande tarefa. Entretanto, quanto mais pesada for, mais gloriosa será. Estou certo de que nossos filhos te auxiliarão a suportá-la, não é, meus filhos? Secundai vossa mãe, evitai
tudo quanto possa fazê-la sofrer. Sede bons e benevolentes para com todos. Estendei a mão aos vossos irmãos infelizes. Por que não gostarias de estendê-la um dia, pedindo em vão para vós? Que a paz, a concórdia e a união reinem entre vós. Que jamais o interesse vos separe, pois o interesse material é a maior barreira entre a terra e o céu. Pensai que estaremos sempre juntos, a vós que vos verei como vos vejo neste momento, e melhor ainda, pois verei o vosso pensamento. Não queirais, pois, entristecer-me depois da morte, assim como não fizestes em minha vida. Muitas vezes, quando a gente passa por essa experiência, né, da desencarnação de um familiar, de uma pessoa muito querida, é uma experiência que, por mais que a gente estude, por mais que a gente já saiba, já tenha certeza, plena convicção da imortalidade da alma, mas o sentimento de saudade é algo que é muito forte, é algo que realmente ultrapassa toda a cognição, toda a racionalidade que a gente possa ter sobre aquilo. E faz com que a gente sofra, com que a gente enfrente aquela experiência com tristeza. E eu achei uma coisa assim tão bonita e tão especial a certeza desse pai de que ele continuaria assim, assessorando os seus filhos, acompanhando. E Kardec conta aqui, claro que a gente sabe que não é sempre que isso acontece, porque depende do merecimento, depende das possibilidades daquela família, daquele ser que desencarnou, então não é algo que sempre vai acontecer, mas nesse caso em que essa família já tinha um certo preparo, já conhecia o ensinamento espírita até mesmo antes de conhecer o espiritismo, a gente percebe que isso foi permitido e que Allan Kardec, ele conta pra gente aqui que isso aconteceu, isso se concretizou. Então esse pai desencarna e ele continua frequentando aquelas reuniões que eles já faziam mediúnicas e acompanhando, inclusive, diariamente, falando, dando bronca, puxando a orelha dos filhos. E a filha mais nova, de 6 anos, chegava a falar assim, mamãe, o papai vem hoje, porque era uma vez por semana que o pai comparecia naquelas reuniões. Então eu achei isso muito emocionante. Só que a gente sabe que quando a pessoa desencarna, ela continua tendo tarefas, né? A vida dela não fica parada. Ela continua tendo coisas a realizar, o seu processo de desenvolvimento espiritual continua e chega um momento em que essa pessoa precisa retornar, precisa continuar progredindo aqui na Terra, para ver se inclusive aquilo que ela está estudando, aquilo que ela está desenvolvendo, se aquilo realmente se concretizou. Chega a hora das provas, dos testes. E então ele nos dá notícias de que depois de vários anos em que aquele pai continuou acompanhando a família, continuou comparecendo naquelas reuniões, Kardec diz assim, que um dia foi de luto para aquela família, porque o pai compareceu na reunião e ao final ele anunciou, meus filhos, precisarei retornar, que em meu retorno eu os possa encontrar todos dignos de mim. Então esse pai anuncia para os seus filhos, para os seus familiares, que ele precisaria reencarnar. Quem já leu, já estudou a obra da Ivone do Amaral Pereira, sabe da sua história e sabe que ela passou por isso. Ela que convivia diariamente com um espírito que estava sempre ali dando notícias, conversando, que era uma alma afim à alma dela, com um passado um pouco turbulento, mas uma alma amiga, com a qual ela tinha grande ligação, e que foi um grande companheiro de infância, de adolescência, e um dia também ele avisa para ela que precisaria reencarnar. E fico imaginando como isso é difícil, né? A gente sofre quando a pessoa desencarna, mas quando tem essa possibilidade de conviver, de conversar com esse ser no além-túmulo, aí a gente sofre porque o ser vai precisar reencarnar. E aqueles que também estão desencarnados com ele
também sofrem porque também precisarão se afastar desse ser que agora reencarna. Então, na verdade, a gente percebe que mesmo sabendo que o ser continua existindo, seja porque vai desencarnar, seja porque vai reencarnar, é legítimo esse sofrimento e essa dor. Mesmo sabendo disso, porque é uma dor do afastamento, é uma dor da saudade. Então, essa família que encarava com tanta naturalidade os princípios e as leis de Deus, que são apontadas, que são trazidas através da doutrina espírita, sobre a reencarnação, sobre a imortalidade da alma, sobre a comunicabilidade entre os espíritos, mesmo sabendo cognitivamente tudo isso, no momento em que o pai fala, olha, eu não mais vou comparecer nas reuniões familiares, não mais vou poder estar uma vez por semana com vocês, porque eu vou precisar reencarnar. Todos ficaram tristes. Kardec, inclusive usa o nome luto. Todos ficaram de luto, porque o pai ia reencarnar, porque era um afastamento. E a saudade realmente dói. A saudade realmente deixa o nosso coração apertado. Não adianta a gente achar que, não, eu sou espírita, então alguém da minha família, uma pessoa que eu amo muito, desencarnou e no dia seguinte tá tudo maravilhoso, a vida continua. A gente precisa também aceitar aquele nosso momento de luto, aquele nosso momento de tristeza e guardar a certeza de que aquele ser continua existindo, mas que naquele momento é necessário o afastamento. Naquele momento ele fez uma viagem e nessa viagem pode ser que a gente consiga um sinal do Wi-Fi e se comunique com ele, como acontecia aqui, mas pode ser que não. Pode ser que demore muito para que a gente receba uma carta, pode ser que demore muito para que a gente receba alguma notícia. E aí a gente precisa entregar a Deus, confiar que as coisas ficarão bem. Confiar que Deus, nosso Pai, sabe o que é o melhor, tanto para o ser que partiu, quanto para cada um de nós. Mas que os laços do afeto, os laços do amor são indestrutíveis. Então, por mais que o tempo passe, por mais que as notícias não cheguem na hora que a gente gostaria, continuamos conectados, continuamos interligados a esses seres que tanto amamos. É isso, meus amigos. Eu espero que essa mensagem, que tocou tão fundo no meu coração, possa também acalentar o coração de vocês, possa ser uma mensagem de positividade, em que todos nós possamos guardar a certeza de que o melhor sempre está acontecendo, ainda que o melhor às vezes seja difícil, que o melhor às vezes doa um pouco, mas o melhor sempre está acontecendo. A separação se faz necessária, mas o reencontro é lei de Deus. O reencontro é lei de Deus. Um beijo grande para vocês. Quem tiver oportunidade depois de assistir, eu sei que nem todo mundo consegue assistir ao vivo, a gente também não consegue assim, avisar com tanta antecedência, mas quem tiver oportunidade de assistir esse vídeo, eu gostaria que colocasse nos comentários de qual cidade é, porque tem muita gente que eu conheço, que é amigo, que é família, que eu já sei quem é, mas tem gente que às vezes acompanha e a gente não conhece. Então, quem puder comentar de que cidade é e como conhecer o canal ou a página do Face, a gente agradece muito para que a gente consiga se conhecer um pouco melhor, tá certo? Bom domingo a todos e beijo grande. Tchauzinho.